Como é o mid fade, eu vou começar aqui a primeira linha na metade da curvinha, vou passar um dedinho acima da orelha, vou cair uns 3 dedinhos na nuca, tá? Então, ó, máquina 0 baixo. Eu nem pego muito lá em cima para ter espaço para trabalhar aqui, ó. Um dedinho bem curtinho aqui atrás da orelha. Eu gosto de trabalhar com bastante espaço, que daí eu consigo ter uma desvanação bem bacana, uma estrutura bem legal de degradê. Ó, pega um dedinho bem curtinho assim, ó, acima da orelha. Na sequência aqui eu já posso vir com a máquina de acabamento e tirar esse cabelinho que resta aqui, ó, bem no finalzinho, ó. Para já começar o nosso degradê bem zeradinho. Ó, vem tirando tudo aqui, ó, preparando bem essa pele. Eu utilizo essa máquina aqui, uma Kemei, é a Kemei 2293. Vocês podem estar comprando ela aí, ó, no Mercado Livre. Somos afiliados do Mercado Livre. Então você pode estar adquirindo o seu maquinário, os seus acessórios ou tudo que você for comprar no dia a dia pelo Mercado Livre. Frete grátis, compra totalmente segura. Então tem link aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, aqui eu já defini o início do meu fade e agora eu vou definir o final do meu fade. Vou passar um pente 2 aqui, ó, definindo o final. Geralmente, um degradê mid fade, eu vou até a recessão baixa ou um pouquinho acima dela com o meu pente 2, tá? Então, ó, trabalho aqui, ó, pente 2, vou até a recessão baixa aqui, ó. Olha lá, ó, definindo a minha altura máxima de degradê. E lembrando que eu faço sempre as marcações com o movimento em C, tá? Ó, movimento em C. Para que eu tenha facilidade na hora de fazer a conexão dessas linhas. Ó, movimento em C, já vou definindo a altura máxima que eu vou com o meu degradê. Daqui para cima a conexão com tesoura. E agora, galera, eu vou trabalhar com a linha intermediária do degradê, tá? Então, ó, pente 1 na baixa, eu vou subir mais um dedinho aqui, ó, que é a linha intermediária. E movimento em C ainda, tá? Ó, movimento em C. Para que eu não tenha dificuldade na hora de fazer o disfarce. Lembrando que aqui o cabelo do nosso modelo é um cabelo bem grosso, um cabelo que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado fica muito bom. Pô, a nossa graduação é essa, tá? Faço aqui com a metodologia degradê em camadas, então para você que é um barbeiro iniciante, essa metodologia aqui vai te ajudar demais. Temos um treinamento completo aí, do básico ao avançado, onde eu te ensino toda essa metodologia aqui de uma maneira muito mais bem explicada, tá? Então é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, tá? Então é uma metodologia aqui que vai te ajudar se você é um barbeiro iniciante. Prosseguindo aqui, vou passar agora para o disfarce, tá bom? Pente 1,5 na alta, para eu fazer a conexão no pente 2. Ó, pente 1,5 na alta. E agora eu mudo o movimento, tá? Eu passo a fazer o movimento reto. Para fazer essa junção aqui. Faço um pouquinho mais de pressão aqui na maquininha. Tem barbeiros iniciantes, né? O meu foco é sempre para o barbeiro iniciante, que não consegue tirar a marcação, que não consegue acertar o fade, pelo fato de ele não entender a pressão que ele deve exercer na máquina, tá? Tem locais que a gente tem que exercer uma pressão maior, no caso desses pentes maiores, eu exerço uma pressão um pouco mais forçada aqui, lógico, né? Sem ser aquela pressão que vai machucar o cliente, que vai deixar tudo vermelho. E quando são pentes menores, eu exerço uma pressão um pouco menor, tá? Se você está curtindo esse vídeo aqui, já se inscreve, dê seu like aí no vídeo, compartilha com os amigos, né? Se inscreve e ativa o sininho das notificações para o YouTube entender que você está gostando, que você gostou desse vídeo. Ele vai te indicar os próximos vídeos que colocarmos aqui no canal. Então aqui, pessoal, comecei com um e-mail alto, já baixei a alavanca, tá? Ó, já tirei quase a marcação inteira e agora eu vou passar para o pente 1 alto.
Essa parte que é uma parte muito importante, tá? É uma das partes mais importantes do degradê, que é a parte onde eu determino a transição, que é o tom cinza, ok? O tom cinza é a parte mais importante do fade. Se você não faz direito essa região aqui, o que vai acontecer? O seu degradê ele vai ficar branco escuro. Do nada ele tá branco, depois fica escuro, tá? Então aqui eu tô fazendo essa transição. Eu tenho costume, antes de eu terminar o degradê, vir e já fazer o perfil, tá? Então o perfil ele é muito fácil de fazer. Eu gosto de deixar esse perfil bem arqueadinho, sem entrar muito no cabelo dele. Tiro só o excesso. Ó, começo aqui, ó. Jogo minha maquininha de lado. Tiro um pouquinho mais acima aqui e olha como eu vou chegando no finalzinho desse cabelo aqui, ó. Ó, dessa forma. Então fazendo assim, eu não tiro muito cabelo aqui e eu já consigo ter um pezinho um pouquinho mais arqueado, que é o que o meu mid fade pede. Aí que legal. Tá? Então, perfil já pronto. Agora eu vou partir para a última linha, que é a linha do zero baixo para o zero alto. Vou trabalhar aqui com o movimento reto ainda, pressionando bastante essa parte de trás aqui da lâmina, tá? Não faço com a máquina de frente aqui. Um dos erros mais cruciais que a pessoa comete, o que vai matar o degradê dele, que vai marcar mais para cima, é nessa hora aqui o barbeiro fazer isso aqui, ó, com a máquina de frente. Não é assim, tá? Você tem que deitar a maquininha aqui, beleza? Deitou a maquininha aqui, você já consegue tirar essa linha aqui com muita facilidade. Começo com a alavanca aberta, na alta. E olha só, maquininha bem deitadinha, vou pressionando a parte de trás. Pode ver que a minha maquininha ela vai saindo para fora da pele e eu vou conseguindo tirar essa marcação. Eu vou acompanhando o fio, tá? Ele tá crescendo assim, eu vou contra. Tá crescendo assim, vou contra. Assim, vou contra. Beleza? Lembrando que aqui eu estou fazendo estrutura, depois eu vou vir com polimento, vou vir com os detalhes, tá? Aqui eu estou entregando primeiro a estrutura, deixando o degradê bem desvanecido, não estou me preocupando com marcas, com manchas, isso daí vem depois, tá? Então por enquanto é só para deixar ele estruturado. Se você se preocupar em fazer essa parte de transição aqui bem feita e depois finalizar aqui com o zero e não marcar, não jogar essa linha para cima, seu degradê vai ficar show de bola, tá? Então essas são as duas partes mais importantes. Pode ver que eu tomo bastante cuidado, trabalho bastante aqui um polimento já, um pontilhado de máquina. Depois eu trabalho melhor isso aqui com tesoura, fazendo um point cut, trabalhando com a ponta da tesoura. Bom, galera, agora vamos fazer conexão desse cabelo aqui, né? Pode ver que é um cabelo que está bem alto na lateral, só que eu não vou tirar esse volume lateral não, tá? É só para fazer conexão. Então, como que eu vou fazer, ó? Vou trabalhar aqui, ó. Vou subir com o meu pente, deixando os dentes dentro do cabelo e olha só o que sobra aqui, ó. É o que eu vou tirar, ó. Tá vendo? Então, ó, sobrou, eu vou lá e tiro. Pente corrido, tem que treinar, tá? Para você ficar bom no pente corrido. Então não é só chegar e fazer, tem que treinar o pente corrido. Ó, os dentes do meu pente lá dentro do cabelo e eu pego só a base. Eu entro com o pente, ó, e o que sobra na base aqui, ó, eu corto, tá? E olha como já vai mudando, já vai trazendo uma conexão aqui para esse cabelo. Ó, tá vendo? Então eu vou trabalhar sempre a lateral aqui, ó, sem tirar muito volume. Aqui, ó, polimento. Eu vou pegar só as áreas que tá mais escura, que eu quero clarear. Aí eu só tomo cuidado, eu sempre uso a técnica de 3 batidas, 2 batidas
3 no máximo, tá? Que é isso aqui, ó. 1, 2, 3 e eu olho. 1, 2, 3 e eu olho. Sempre dou a dica de você estar com o celular vendo como que tá esse corte, tá? Porque às vezes no olho nu aqui, ó, nossa, o degradê tá perfeito. Você olha no celular, tem um buraco, tem uma mecha mais escura, uma mancha. Então eu aconselho vocês a sempre estar utilizando o celular para identificar como que tá o degradê. Então agora eu vou partir para a parte de polimento com point cut, que é onde eu vou entregar um resultado mais fiel ainda, mais perfeito ainda. O point cut aqui, ó, eu vou entrar com a tesoura semi-aberta e volto fechando ela, tá? Pode ser freehand, mão livre, e pode ser guiado. Para você que é um barbeiro iniciante, vai de modo guiado, tá? É bem mais fácil, vai te trazer uma segurança maior, não vai fazer o famoso buraco. O point cut você só tem que preocupar em uma questão: o sentido de crescimento do fio. Se o fio está crescendo nessa direção, você vai com o point cut ao contrário. Acho que toda técnica que você vai utilizar para corte do fio é ao contrário, tá? Nunca você vai fazer isso aqui. O fio está crescendo assim, você vai bater de lado. Você vai fazer buraco, tá? Então tomou cuidado com isso, já era. Por exemplo, o cabelo dele aqui, eu cresço tudo nessa direção aqui, ó. Eu sempre estou trabalhando com a tesoura assim, ó, dessa forma. Então facilita demais. Bom, galera, aqui para finalizar, já fiz um polimento aqui bem feitinho, tá vendo? Bem desvanecido. Vou fazer o pezinho aqui dele, tá? Como eu já fiz com a maquininha de acabamento, então não preciso aqui me preocupar muito, porque já está bem feitinho. Eu só preciso tirar esse restolho aqui que a maquininha de acabamento deixa. Olha lá, ó, com bastante cuidado, dá para deixar um pezinho bem legal. Então, galera, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham curtido. Uma aula completinha aí, um vídeo completo de degradê, mid fade. Trabalhei aqui graduação, disfarce, conexão e polimento. Os 4 principais passos aí que você precisa fazer no fade para deixar ele top. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para estar por dentro dos próximos vídeos aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!